Se você chegou nesse vídeo é porque você precisa fazer uma redação ou um texto dissertativo argumentativo. Acertei? Pois então pronto, vem comigo que eu vou te ensinar agora. Essa técnica eu aprendi ainda quando eu tinha ali 15, 16 anos, na época da escola. Eu não fazia muitas redações, mas justamente por isso que eu aprendi essa técnica para poder facilitar o meu dia a dia. E aí, recentemente, uma amiga foi fazer um concurso e assim, no dia anterior à prova, eu expliquei para ela como que funcionava e ela adorou e assim, a redação ela fez acho que em 30 minutos. Coisa que ela demorava ali 1 hora. Imagina, você em um concurso, até mesmo no Enem, se você for fazer a prova, 30 minutos é muito tempo. Então vamos lá, não vou enrolar demais, porque eu não gosto de vídeo que enrola, então já vou passar aqui para vocês. Então vamos lá, você já está aí vendo a minha tela. A redação ela é dividida aqui até no máximo 30 linhas. Então a primeira coisa que eu faço, né, conscientemente já dividir essas linhas. Então eu divido ali em pelo menos às vezes 6 linhas, 7 linhas. Então, no total, eu já deixo aqui, né, na minha estrutura mental, 4 parágrafos. O primeiro parágrafo vai ser mais um parágrafo ali de contextualização do tema. Vou colocar aqui para vocês irem acompanhando. Então, primeiro, contextualizar o tema. Mais 2 problemas. Então, no primeiro parágrafo, você vai contextualizar o tema e também relacionar ali a 2 problemas. Eu vou explicar isso de forma mais aprofundada, é só para você ter uma visão geral de como que vai funcionar. Depois, o segundo parágrafo, você vai falar você vai contextualizar o primeiro problema que você falou lá no primeiro parágrafo. Então, contextualizar o primeiro problema. Aí você pode usar alusão histórica, enfim, eu vou explicar isso melhor para vocês. No terceiro parágrafo, a mesma coisa, você vai contextualizar o segundo problema. E no quarto parágrafo, você vai resolver os 2 problemas. Agora, você entendeu. Então, primeiro parágrafo, contextualizar o tema e falar 2 problemas. Segundo parágrafo, você vai contextualizar o primeiro problema que você falou. Terceiro parágrafo, você vai contextualizar o segundo problema que você falou. E no quarto parágrafo, você vai resolver tudo isso. Então, agora eu vou destrinchar junto com você cada parágrafo. Então, o primeiro parágrafo, a gente já falou, vou colocar aqui em outra cor para ficar mais visível. O primeiro parágrafo, acho que vou deixar desse outro lado aqui. Tá, primeiro parágrafo, a gente vai contextualizar. E para contextualizar um tema, às vezes as pessoas elas ensinam que você precisa falar sobre um filósofo. E aí eu lembro da minha época, eu ficava decorando frase de filósofo. E eu, gente, mas não tô decorando, eu aprendia hoje, amanhã eu já tinha esquecido. Então, assim, não dava. Para mim, esse negócio de decorar não funciona. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ter alusões, a criar alusões com coisas que eu gostava. Eu sempre fui uma pessoa curiosa. Então eu analisava o tema e via o que encaixava. Então assim, tinha época que eu escrevia sobre, por exemplo, Revolução Industrial, mas tinha época que eu escrevia sobre música. Outras vezes eu gostava muito de novela mexicana quando eu era adolescente, então eu pegava às vezes o contexto da novela mexicana e trazia para a problemática. E assim por diante. Você não precisa contextualizar o tema necessariamente com um filósofo, uma instituição, uma pesquisa super aprofundada. É interessante? É. Mas ali, se você não lembra, você vai inventar informação? Não, você vai pegar outro assunto que você gosta e adiciona. Esses assuntos podem ser séries, filmes, jogos. Se você gosta de videogame, você pode usar ali o universo do seu videogame e adicionar na sua redação, porque isso vai trazer. Vocês têm que entender que isso precisa ter essa contextualização. Primeira coisa, contextualizar o tema. A forma que você vai contextualizar
Aí é com você. Você pode contextualizar desde que com algo mais com dados, com pesquisas, mas se você não lembrar, não precisa se frustrar por isso. Você pode pegar outros assuntos que também casam com o tema. E aí, em seguida, o que você vai fazer nesse primeiro parágrafo? Primeiro você faz a alusão, pode ser ali naquele primeiro período, né, na primeira frase, você vai fazer essa alusão. Em seguida, no segundo período, na segunda frase, você vai trazer para a realidade. Então, você pode começar. Na década tal, aconteceu isso, isso, isso. Eu usava muito isso porque eu gostava de exemplos relacionados à Revolução Industrial. Então, eu falava, no século XIX acontecia isso, isso, isso e isso, e explicando aí. Agora, voltando para a realidade, ou então, atualmente, no século XXI, nessa década ainda acontece isso, isso, isso. Então, eu trazia para a realidade. Então, primeira parte, você fala a alusão, né? Você pega ali, contextualiza o tema, traz para a realidade. Então, em seguida, vou colocar aqui para vocês, para você tirar print depois. Trazer para a realidade. Depois que você traz para a realidade, você vai listar os dois problemas. Então, primeiro, você pega ali um contexto, seja histórico, seja de filme, seja série. Depois, traz para a realidade e nessa realidade você vai elencar os dois problemas. E aí, por que eu digo... Deixa eu escrevi errado já aqui, falando e anotando. Elencar dois problemas. Por que eu falo que precisam ser dois problemas? Porque se você colocar problema demais, como que você vai resolver todos os problemas do mundo em 30 linhas? Menos de 30 linhas, porque só aqui você já consumiu umas 5. Então, 25 linhas. Como que você vai resolver? Não tem como. E não tem como a gente sair desse texto deixando ponta solta, problema ali aleatório ainda existindo. Então, assim, escolhe pelo menos ali 1 ou 2 problemas. Eu recomendo 2 justamente por conta dessa estrutura. Então, elenca ali 2 principais problemas. Ok, você já conseguiu fazer o primeiro parágrafo. Agora a gente vai para o segundo parágrafo. O segundo parágrafo, você vai pegar esse primeiro problema, o primeiro que você listou no parágrafo anterior, você vai contextualizar da mesma forma. Você pode contextualizar com música, com série, com filme. Eu fazia muito isso. Inclusive, teve uma redação, eu acho que foi no ano de 2017 ou 2018, que eu fiz relacionada àquela música, Para Não Dizer Que Não Falei das Flores. Eu fiz uma alusão com a época da ditadura aqui no Brasil. E aí eu falava que essa música foi uma forma... eu lembro o tema, foi mais ou menos falando como que as mídias manipulam, alguma coisa assim, controle de dados, eu não lembro direito como é que era. Mas aí eu usei isso para falar sobre ditadura na época, e aí isso para usar de alusão, e depois eu trouxe para a realidade atual, que é a problemática ali do tema. Então isso ajuda muito, você pode lembrar aí das músicas, enfim. Então, contextualizar o tema, novamente a mesma coisa, né? Vou até fazer aqui um... Então, você vai contextualizar o tema, e aí você, de novo, traz para a realidade, e aí você vai enfatizar ainda mais o problema. Aí eu vou colocar aqui para você. Enfatizar o problema. Então, você vai mostrar, você vai dizer por que que isso é tão grave, como que as pessoas estão sofrendo com isso. E você vai aprofundar mesmo, você vai mostrar ali por que que é um problema. Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos para você, mas vamos supor, vamos falar sobre dengue. Quando a gente fala sobre dengue, aqui você pode colocar 2 problemas. O primeiro, que é as pessoas que elas não têm acesso à informação, e o segundo, que é essa questão ali de... talvez ali de limpeza do ambiente, enfim. E aí, o que você pode usar aqui no primeiro problema? Você pode falar, por exemplo, da época da revolta da vacina. Pode falar, a revolta da vacina... Gente, eu tô tirando essa ideia aqui agora, então não lembro quando foi, assim, de fato, a revolta da vacina. Então, 1970? Não lembro, de fato, não lembro se foi antes, enfim. Mas vamos supor que o meu contexto vai ser a revolta da vacina. Então, começo falando que a revolta da vacina, as pessoas, elas ficavam muito apreensivas e achavam que a vacina era isso, isso, aquilo. E aí você traz para a realidade. Atualmente, aí você começa a falar sobre questões públicas, e aí você enfatiza que essas pessoas que não limpam o local onde elas moram, que isso pode prejudicar não só a casa dela, mas também a quadra inteira, e quiçá até a cidade inteira, se for uma cidade pequena.
E assim por diante. Você tá vendo que você começa dando um contexto, depois você começa falando do problema e você aprofunda o problema? Não, ó, o problema da dengue não é só no quintal da pessoa. E por conta de uma irresponsabilidade de uma pessoa, ela consegue prejudicar a quadra inteira. Você tá vendo que tá aumentando o problema? Já tá virando um caso de saúde pública muito mais grave? Então, tem que sempre pensar nisso na hora que você estiver construindo aqui essa parte de enfatizar o problema. E aí você mostra que realmente aquilo é um problema grave. Ok, ponto. Aí depois você vai para o parágrafo 3, que é a mesma coisa, só que você vai falar do problema 2. Falar do segundo problema. E a mesma coisa. Então, igual eu estava comentando, dengue, a pessoa que não limpa a casa dela e também não tem acesso à informação. Então, como que nós... qual que é o problema dessa pessoa não ter acesso à informação? Que ela não sabe que é transmitido por um vírus que está dentro de um mosquito, e aí explicar como é que funciona o ciclo de vida do mosquito, e por que essa pessoa não entende. Será que ela tem acesso à internet? Será que ela não tem acesso à internet? Será que ela sabe ler? Então aí você vai aprofundar no tema, você vai aprofundar no problema, na verdade. E ok, aí agora você vai para o quarto parágrafo. O quarto parágrafo é resolver. Por isso que eu falei para vocês que tem que ser 2 problemas, 1 ou 2, porque imagina, você vai ter 5, 6 linhas para resolver esses 2 problemas e você precisa resolvê-los de uma forma clara. E aí o que eu gosto de fazer? Eu gosto de resolver 2 problemas meio que em uma cajadada só que aí eu não vou deixar só uma solução, eu vou colocar várias, mas que, por exemplo, vamos supor que o governo que vai criar alguns métodos e vai criar alguns programas. Então, eu vou colocar, o governo, não exatamente nessas palavras, tá, gente? Mas aqui é uma ideia para vocês irem raciocinando. Então, o governo, ele pode ajudar a resolver o problema X e Y por meio de. E aí você vai explicando, vai colocando várias soluções. Não precisa ser apenas 2, você pode colocando várias soluções. Tem essa forma de fazer. Ou também tem a outra forma que você pode dividir esse parágrafo em 2 sessõezinhas, né? 2 períodos. Um primeiro período para resolver o primeiro problema e o segundo período para resolver o segundo problema. Ainda mais quando são problemas que não são resolvidos pela mesma instituição. Por exemplo, essa questão de fake news. Fake news, o governo pode entrar, pode atuar, só que vai ser mais a própria plataforma, por exemplo, o Facebook, a Meta, a própria plataforma que vai ter esse controle. O governo pode incentivar, pode ajudar, mas é uma empresa privada, o governo não tem total controle. Então, o governo pode incentivar, só que quem vai ser o responsável por resolver essa questão da fake news vai ser a empresa, a Meta, um exemplo. E aí, o outro problema que é essa questão de limpeza na casa da pessoa. Então, no caso, o governo pode atuar nisso, só que, tipo, a Meta não tem nada a ver. Então, assim, tá vendo que são 2 problemas, mas são bem distintos? São 2 instituições diferentes que vão resolver? Então, sempre tem que pensar a nível do problema. Como que esse problema pode ser resolvido? Se é pelo governo, se é por empresa, se é a população. Eu gosto muito de falar, assim, nessa questão das empresas, do governo e assim por diante, saúde pública, os ministérios. Por quê? Porque fica algo mais palpável. Porque se a gente colocar, as pessoas elas precisam limpar o quintal delas. Não resolveu nada, porque a galera não vai limpar. Então, assim, você precisa pensar algo que realmente vá resolver o problema, né? Se é o governo, se é ter um ministério, se é ter mais vigilância, se é multar as pessoas por conta disso, e assim sucessivamente. Tem que pensar a nível, assim, do que de fato vai resolver esse problema. Ok, gente, a estrutura é essa. E aí, o que eu gosto de fazer, gostava de fazer, porque hoje em dia eu não faço mais prova, né? Não sei se eu contei pra vocês, mas eu empreendo, então nem prova eu faço mais, mas esse método aqui eu sempre ajudo uma amiga ou outra que sempre tá fazendo, e eu sempre faço essa mini aula aqui com elas. E sempre funciona muito bem, tá? Então vamos terminar aqui. Então, geralmente, o que eu faço? Pra não ficar aquela coisa muito assim, eu preciso escrever, eu já vou começar, já vou terminar tudo. Não, o que você pode fazer? Você pode fazer essa estrutura. Então, você pode colocar no ladinho da sua prova, né, que no Enem é tipo um caderno, né, então ele tem várias partes em branco, você pode colocar aqui, ó, número 1, que é o primeiro parágrafo, aí você pode colocar aqui, ó, contexto, 2 pontos. E aí você vai escrever aqui qual que vai ser, o que você vai contextualizar, o que você vai escolher. Eu não sei, acho que eu vou escolher uma música, mas qual música? Você já deixa aqui meio que
pré-escrito. Você já pode deixar, falando assim, ah, não, esse tema X eu quero falar sobre Revolução Industrial. Aí você pode colocar aqui, ó, Revolução Industrial, terceira, tá, segunda Revolução Industrial. Aí agora, problemas. Quais são os problemas relacionados a esse tema? Aí você vai colocar aqui, problema 1, problema 2. Pronto, você só vai escrever isso. Aí agora, no segundo parágrafo, qual que vai ser o contexto? Contexto. Aí agora, problema, colocar aqui um mais, mas é problema maior, que você vai escrever aqui. Tipo, o iceberg do problema é o tema ali, é o problema, e como que você vai aprofundar? Qual que é o problema mesmo mais pesado dentro desse outro problema? Aí você vai escrever aqui. E aí o terceiro parágrafo, a mesma coisa. Vou deixar aqui. E aí o quarto parágrafo você vai colocar aqui. Solução. E aí quem? Eu fazia isso. Qual que é a solução e quem vai resolver. Pronto. Tá vendo que você já tem um esqueleto? Você faz isso aqui em menos de 10 minutos. Você lê o tema, você já faz isso aqui, ó. E aí você já vai escrevendo. Porque quando você for escrever a redação, você não vai ficar toda hora escrevendo e... Ah, deixa eu pensar aqui. Ah, não, mas para esse problema eu consigo fazer isso. Não, você já vai ter claro, você já vai ter estruturado na sua cabeça. Aí o que você vai precisar é só os conectivos, as palavras, para transformar isso em um texto, né? Então você já vai saber o ponto A, que é o primeiro parágrafo, até o ponto Z, que vai ser aqui a solução. Então você já vai ter ali o caminho, o mapa. Você só vai conectar esses pontos. Então você consegue fazer a redação com muito mais previsibilidade e também você já consegue fazer algo até mais rápido, porque você conseguiu otimizar o seu tempo. Redação eu fazia em no máximo 20 minutos. Porque eu já tinha essa estrutura muito clara. Então, na hora que eu tava lendo o tema, eu já ia ler. Aqui, ó, uma página eu colocava aqui o tema e na outra eu já ia. Contexto. Pegava ali, às vezes, um filme. Não, o filme tal fala sobre isso. Eu anotava ali o filme. Problema. Não, nisso aqui eu já... No próprio texto de apoio, às vezes, já tem qual que é o problema. Problema 1, problema 2. Salvei. Qual que é o contexto desse problema? Já anotava ali mais um outro filme, mais uma série, às vezes um pensador, mas não sabia muito bem, eu não decorava muita frase, assim, de pensador, de Sócrates e, enfim, filósofos. Mas aí eu já colocava algo no sentido e assim sucessivamente. E pronto, gente, essa estrutura aqui é uma estrutura maravilhosa para você poder fazer redações, textos dissertativos, argumentativos, até mesmo ali para você que está fazendo prova de concurso. Tô te falando, semana passada eu ensinei isso aqui para uma amiga, ela fez a redação dela em 30 minutos. Então, assim, é um método muito legal. E aí, né, eu trouxe aqui redações do Enem para a gente poder olhar juntos. Ó, trouxe aqui uma redação de 2023, essa redação é do Arthur, a gente vai analisar juntos. Então, primeiro aqui, ó, conforme estudos demográficos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia, a população de idosos crescerá drasticamente nas próximas décadas. Aqui já é a alusão, ele está contextualizando. Ele está usando aí dados do IBGE, tá vendo que ele não está trazendo número? Ele só está falando que, o IBGE falou isso. E é de fato, o IBGE falou isso mesmo. Ok? Logo em seguida, ele fala, nesse contexto, o trabalho de cuidado realizado pelas mulheres é fundamental para acolher essa parcela populacional. Então, tá vendo que ele já está trazendo para a realidade? Então, primeiro ele fez uma contextualização, agora ele trouxe para a realidade. Todavia, a invisibilidade e a omissão estatal são desafios que perpetuam o descaso sofrido por essas trabalhadoras no Brasil. Esses são os dois problemas: invisibilidade, omissão estatal. E aí, logo em seguida, ele faz só uma finalização do parágrafo. Faz-se imperiosa a tomada de medidas que resolvam esse contexto de emergência generalizada. Ele só complementou aqui o parágrafo. Fez uma finalização. Então, aqui, segundo parágrafo. Sob essa perspectiva, é crucial que a escassez de debate acerca da importância das atividades de assistência seja superada. A esse respeito, a ilustre... tá vendo que ele está trazendo aqui mais um contexto histórico? Então, que a filósofa... Aí, primeiro ele faz uma alusão, eu estou lendo aqui junto com vocês. Então, ele faz a alusão, em seguida,
ele já faz aqui, ó, traz para a atualidade. Entretanto, no panorama nacional, destoa do pensamento da autora, já que alto índice de empregadas domésticas em condições ocupacionais precárias não é enxergado pelo círculo social, de modo que discussões sobre essa questão sejam priorizadas, dificultando intervenções desse problema. Então, essa nebulosidade precisa ser exposta. Então, tá vendo que ele já trouxe aqui a invisibilidade? Que, ó, ele trouxe primeiro a invisibilidade. Por quê? O que ele tá falando? Que, ó, empregadas domésticas sem condições ocupacionais precárias não é enxergado pelo círculo social. Então, invisibilidade. Se não é enxergado, é porque invisibilidade. Ok, então ele já aprofundou no primeiro problema. Agora vamos para o segundo aqui, terceiro parágrafo. Outro sim vale ressaltar aqui. Maneira. Aqui, ó. Agora é omissão estatal. Então, aqui, ó. Vale ressaltar que a maneira, a negligência. Peraí, gente. Vale ressaltar que de que maneira a negligência do Estado fomenta a marginalização das cuidadoras. Aqui, ó. Omissão estatal. Negligência. Tá omitindo, tá escondendo. Aí agora ele traz novamente mais uma alusão. Aqui, ó, Bauman. Bauman utiliza o termo instituição zumbi, tal. Então ele está contextualizando. Isso aqui poderia ser um filme, poderia ser um trecho de uma série, você falando sobre uma série, e assim por diante. Aqui, seguindo o raciocínio, é possível compreender no legislativo, tal. Então aqui primeiro ele cita Bauman, e aí fala, seguindo o raciocínio é possível compreender o poder executivo. Essa é a forma que ele usou para trazer para a realidade. Então, ele começa falando de Bauman, fala o pensamento do Bauman, e aí ele traz para a realidade. Seguindo esse raciocínio, é possível compreender o poder executivo. Então, o poder executivo, a atualidade. E aí, no final, por isso, a conduta governamental necessita ser reformulada para assegurar os direitos desses profissionais. Então, tá vendo que no final, ele fala meio que falando já como que precisa resolver o problema, mas não resolvendo o problema. Então, ele fala assim, então a conduta do governo precisa melhorar. O governo precisa melhorar para resolver isso. Mas ele não fala como que vai resolver, ele fala que precisa, ok? O como vai ser a partir de agora. Então, vamos lá. Portanto, torna-se primordial mitigar, né? Dessa forma aqui, ó, Ministério da Cidadania, então já citou o Ministério, enquanto responsável por políticas cidadãs, deve propagar dados de pesquisa. Ok. Então já coloca aqui, ó, por meio de plataformas midiáticas. Ademais, a coletividade, por intermédio do Ministério Público, já tem aqui um outro ministério, o Ministério Público, precisa cobrar do governo federal ações efetivas de proteção ocupacional às empregadas domésticas com o intuito de promover o labor digno a esses indivíduos. Assim, a acolhida da nova geração de pessoas da terceira idade poderá ser efetiva. Então, tá vendo que ele não falou, para resolver o problema 1, você tem que fazer isso. O problema 2, tem que fazer isso. Não, ele misturou os dois problemas. Você viu aqui que ele falou do Ministério da Cidadania e do Ministério Público. Ele juntou os dois problemas e trouxe aqui a solução. Então, ficou tudo muito bem casado, né? Agora, a gente vai para um outro exemplo aqui para mostrar para vocês. Isso aqui é a redação de 2020 da Júlia Vieira. Esse aqui também é legal, olha aqui, ó. Ela já começa com uma alusão, só que de filme. Então aqui, ó, no filme estadunidense Coringa, o personagem principal, tal. Aí aqui agora, então, alusão, então ela tá contextualizando ali um pouquinho do tema. Agora ela já começa, em seguida ela já fala em consonância com a realidade. Aqui, ó, ela trouxe para a realidade agora. Tá vendo? Então, agora a gente vai para o problema. Qual que é o problema? Aqui, ó. Isso ocorre seja pela negligência governamental nesse âmbito, seja pela discriminação dessa classe. Então, aqui a gente já tem dois problemas. Negligência governamental, discriminação dessa classe. Por meio de uma parcela da população verde e amarela. Vou marcar aqui para vocês verem. Dessa maneira, ela finaliza o parágrafo, né? Então, aqui, ó, dessa maneira, tal. Agora, no segundo parágrafo, nessa perspectiva, acerca da lógica referente aos transtornos da mente, é válido retornar ao aspecto supracitado quanto à omissão estatal nesse caso. Então, aqui,
a gente já está falando sobre omissão estatal, que é o quê? Negligência governamental. E aí começa. Aí aqui é a alusão, segundo a OMS, tal. Aumenta o problema, consequentemente, muitos portadores, tal. Aí depois ela cita de novo Bauman. Ok? Tá vendo que já começa falando aqui do problema, omissão estatal, fala da OMS para poder contextualizar, aumenta o problema, e nesse aumentar do problema ela adiciona Bauman. Isso aqui são alguns detalhes que a pessoa vai incrementando. Então, assim, ela tem a estrutura, depois ela vai incrementando essa estrutura. Então, às vezes a pessoa já tem essa estrutura já entendida mentalmente, aí ela vai só adicionando. Ah, não, aqui eu posso adicionar OMS, adiciono Bauman, adiciono Sócrates, vai adicionando um monte de coisa. Mas se você estiver começando, pega essa estrutura, faz essa estrutura e depois você vai enfeitando, né? Agora vamos lá, o outro parágrafo. É para ele falar sobre discriminação da classe. Então vamos lá. Paralelamente ao descaso das esferas governamentais, nessa questão é fundamental o debate acerca da aversão por parte dos civis. Aqui, ó. Isso aqui já é aqui, ó, discriminação dessa classe por parcela da população verde e amarela. A gente já está aqui falando do segundo problema. É que esse preconceito se dá pelos errôneos ideais de felicidade disseminados, tal. Ela começa a explicar, fala sobre felicidade, fala sobre como que é a sociedade. Aqui ela não citou, olhando assim por cima, ela não citou nenhum, tá vendo que ela não citou nenhum filme, nem nada assim. Ela só pegou, foi mais literal, ela explicou a situação. Legal também. Aqui, ó, tal conjuntura, aqui, ó, ela fala um pouco. Teia social. Ela fala um pouco, não é tão direta, igual a gente viu nos outros parágrafos. Vamos para o próximo, quarto parágrafo. Portanto, são essenciais medidas, tal. Para isso, aqui, ó, Ministério da Saúde, e explica como o Ministério da Saúde vai resolver. Agora, depois, Tribunal de Contas. E, ademais, palestras devem ser realizadas em espaços públicos. Perceberam que tudo isso segue uma estrutura? Então, primeiro, contextualizar o tema, ter uma alusão, seja histórica, seja de filme, seja de série. Depois, trazer para a realidade. Depois, falar dos dois problemas, quais são os dois problemas. Segundo parágrafo, contextualizar o problema, fazer alusão com aquele problema e aprofundar no problema. Terceiro parágrafo, mesma coisa. Quarto parágrafo, resolver esse problema. E aí você pode colocar ministérios, empresas e assim por diante. Geralmente o pessoal gosta mais e tem mais resultado quando a gente fala de empresas, no caso o governo, né? Então os ministérios e afins. Funciona melhor. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu, igual já comentei com vocês, hoje em dia eu não estou mais nessa área de prestar concurso, nem fazer ali mais vestibular. Só que eu trabalho muito com escrita, eu tenho uma agência de marketing, publicidade, então eu escrevo muito todos os dias. E esse era um assunto que eu precisava trazer para vocês, porque assim, é algo que está na minha cabeça e às vezes eu passo esse conhecimento para uma ou duas pessoas ali que às vezes me pedem, né, uma amiga ou outra. Então eu falei, não, isso aqui tá guardado, tá aqui pegando poeira no meu cérebro, então eu vou passar para frente. Vou fazer um vídeo pro YouTube para poder passar essas informações adiante para ver se eu consigo ajudar mais pessoas. Então se você ficou com alguma dúvida ou quer falar sobre algum assunto, deixa aqui nos comentários e vamos conversar.